Vamos falar sobre conversão de unidade de temperatura, né? Falar uma coisinha básica aqui. O básico de conversão de unidade de temperatura é essa fórmula aqui, é uma fórmula tripla, né? Que a gente tem o costume de trabalhar, onde a gente trabalha a primeira parcela, que é o T sobre 5, que são os graus Celsius, símbolo dele. A segunda parcela é a parcela dos graus Fahrenheit, aqui graus Fahrenheit, e a terceira parcela, a parcela da temperatura Kelvin. Você percebe que o Kelvin aqui não tem bolinha, porque é uma escala científica, não é a bolinha não, o grado, né? É uma escala científica, então não é grau, né? Não é uma graduação, então você não possui. Simplesmente quando você tiver um exercício básico de conversão de temperatura, você vai escolher duas das parcelas. Então, por exemplo, conversão de Celsius para Fahrenheit, só essas duas, e vice-versa. Celsius para Kelvin, essas duas parcelas. E Fahrenheit para Kelvin, essas duas últimas parcelas. Vamos trabalhar com um exemplo para tudo ficar um pouco mais fácil. A gente tem um exercício aqui. O enunciado é o seguinte: o sêmen bovino para inseminação artificial é conservado em nitrogênio líquido que a pressão normal tem temperatura de 78 Kelvin. Calcule essa temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Então, simplesmente você tem um dado aqui que é a temperatura em Kelvin. A temperatura que você tem lá em Kelvin, que é a temperatura de conservação em nitrogênio líquido do sêmen bovino. E você quer converter essa temperatura em graus Celsius. Então o que eu falei para você, vai nessa equação, pega a primeira parcela, que é em Celsius, a última, que é em Kelvin. Monta as duas porque é a conversão que você quer trabalhar. Então temperatura em Celsius sobre 5, temperatura em Kelvin, menos 273, também sobre 5, que vai te facilitar a vida. Denominadores iguais você pode cortar aqui, né? Uma regra matemática, né? Não pode cortar, né? Para aquele pessoal que manja de matemática, não existe cortar, né? Mas é uma simplificação corriqueira. Então você tem o que? Temperatura em Celsius, temperatura em Kelvin, menos 273. A temperatura em Kelvin você conhece, então simplesmente basta. Temperatura Celsius é igual a temperatura em Kelvin é 78 menos 273. Aí é só realizar a subtração. Aí você vai falar, pô, mas 78 menos 273. Pô, continha fácil, vocês lembram? Sinais diferentes, o que você faz? Subtrai e conserva o sinal do maior. O 273 é o maior, conserva o sinal negativo. Aí você vai fazer 273 menos 78. E a conta vai dar 195. Então a resposta do problema, a temperatura de conversão em graus Celsius é menos 195 graus Celsius. Está aqui a resposta da letra A. E a gente vai para a letra B, que é a mesma conversão, só que agora para Fahrenheit. Então o que você vai fazer? Vai pegar a segunda parcela com a terceira parcela. Então você vai lá, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9, temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Não vai poder cortar, mas é simples do mesmo jeito. É só substituir os 78 aqui de cima, colocar na temperatura em Kelvin. Então temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual ao 78 menos 273 sobre 5. Temperatura em Fahrenheit menos 32, você mantém, que é o que você quer calcular, é igual 78 menos 273, já resolveu em cima, menos 195 sobre 5. O que você vai fazer? Multiplicar em x? Não, vamos ser um pouco mais ligeiro. Vamos efetuar essa divisão aqui. Então, temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual 195 dividido por 5. Sinal negativo, menos com mais dá menos. 195 dividido por 5, 39. Agora sim, vamos multiplicar em x. O que você vai fazer?
Temperatura em Fahrenheit, menos 32 vezes 1, né? Tá aqui embaixo. Aí você faz 39 vezes 9. Sinal negativo, né? Menos 39 vezes 9. Vai ficar menos 351. Aí fica fácil. Você passa só o 32 para o outro lado. Menos 351 mais 32. Mesma historinha da conta. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Mesma coisa. 351 menos 32 vai dar 319. Então, essa conversão de temperatura em Fahrenheit, menos 319 graus Fahrenheit. E aí estão concluídas as duas conversões. 78 Kelvin em Celsius, menos 195 graus Celsius. Em Fahrenheit, menos 319 graus Fahrenheit. E aqui um visual geral para vocês dessas duas conversões. Tá ok? Um abraço.